Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Lindo dia para a gente ter mais uma aula de matemática, certo? Hoje eu estou aqui gravando a minha janela para mostrar para vocês que na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um tema que a gente vive com ele em todo momento. O tema da aula de hoje é figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais compõem as formas que a gente vê no nosso cotidiano. Por exemplo, as casas, os carros, a lata de lixo, tudo é composto por figuras geométricas espaciais. Olha ali aquele carro. Aquele carro, ele tem uma forma arredondada, a roda dele é um círculo. Aquela Kombi, ela já tem um formato mais retangular. Aquela lixeira também tem um formato retangular, ela é tridimensional, é uma forma geométrica espacial e tem esse formato retangular. Essa casa aqui na minha frente, tá vendo? Olha, eu tenho um retângulo aqui, um outro retângulo aqui, um outro retângulo aqui, retângulos nas minhas portas. Então, todas essas são formas geométricas espaciais e é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Então, pessoal, além das construções, das casas, dos carros, dentro da nossa casa também, a gente pode verificar o tempo todo as formas geométricas espaciais. O que são formas geométricas espaciais? São formas geométricas que têm 3 dimensões, tá bom? Elas têm largura, elas têm comprimento e elas têm também a profundidade. Elas são objetos tridimensionais. Dentro do nosso cotidiano, aqui eu fiz, sabe, essa pirâmide. Ela foi construída de papel e ela tem um quadrado aqui e 4 triângulos nas suas laterais. É uma figura geométrica espacial, nesse caso que eu construí. Mas olhando ao redor da minha casa, ó, eu peguei uma caixa de leite. Uma caixa de leite é um paralelepípedo, é uma figura geométrica espacial. Nesse caso, ela é formada apenas por polígonos, ó, retângulo, retângulo, retângulo. Todas as formas geométricas que compõem esse paralelepípedo são polígonos. Aqui, ó, é um cubo mágico. Todas as formas geométricas que compõem essa forma geométrica tridimensional, essa forma geométrica espacial, são quadrados. Ele é um cubo e um cubo é formado por quadrados, tá bom? Aí, olhando lá no meu armário, eu achei essa latinha aqui, ó. Essa latinha, ela é uma forma geométrica espacial, porque ela possui 3 dimensões, mas ela não é considerada, ela não é formada só por polígonos, porque, vamos tentar lembrar, polígonos são figuras geométricas planas, formadas apenas por partes retas e fechadas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse círculo aqui. Só que, de qualquer maneira, isso é uma forma geométrica espacial, apesar de não ser formada por polígonos. Aqui, ó, eu peguei no quarto da minha filha essa bolinha, uma esfera, uma forma geométrica espacial. Eu peguei esse limão também, ó. Ele é meio oval, mas também é uma forma geométrica espacial. E se você tiver criança em casa, minha casa tem um monte de brinquedo, ó. Esse fogãozinho aqui, ó, é totalmente formado por retângulos. Todas as partes desse fogão são feitas por retângulos. Então, é mais uma aplicação da geometria no nosso cotidiano. Tem também essa geladeira aqui, ó. Até a maçaneta da geladeira é feita por retângulo, tá vendo? Aqui, ó, um dado também. Todas as formas geométricas que compõem esse dado são cubos, são quadrados. Então, ele é uma forma geométrica tridimensional também. Vocês podem perceber dentre os objetos que eu estou mostrando para vocês que eles não são todos iguais. Todos são formas geométricas espaciais. Você pode observar formas geométricas espaciais olhando em todo o redor da sua casa. A sua televisão, a sua geladeira, o seu computador, o seu celular. Tudo que não é reto, ó, isso aqui não é uma forma geométrica espacial, porque isso aqui é um quadrado, é uma figura plana. Só que se ele for compor essa caixinha aqui, ele é a tampa dessa caixinha aqui. Aí sim, ó, ele é uma face de uma figura geométrica que possui 3 dimensões. Se vocês se lembrarem bem, eu já expliquei isso para vocês, quando nós temos uma forma geométrica espacial, que todas as faces dessa forma geométrica espacial são polígonos, ou seja, são figuras geométricas retas,
essas formas geométricas espaciais, elas são chamadas de poliedros, tá bom? Os poliedros são formas geométricas espaciais formadas apenas por polígonos, ou seja, todas as suas laterais são retas, são planas. Os polígonos podem ser triangulares, quadrangulares, mas todos são polígonos, tá bom? Então, quando isso acontece, nós chamamos essa figura de poliedros. E quando nós pegamos uma forma geométrica espacial que tem alguma parte redonda, como esse cilindro e essa esfera, então a gente não pode chamar de poliedro. Então, a gente vai classificar isso aqui como não poliedro, tá? Então, qual é a diferença entre poliedro e não poliedro? Bom, os poliedros são formas geométricas espaciais formadas por polígonos, ou seja, formadas por figuras geométricas planas, enquanto os não poliedros podem possuir curvas ou então podem ser figuras geométricas abertas. Ó, isso aqui, se eu tirar a tampa, continua sendo uma forma geométrica espacial, porque ele possui 3 dimensões, mas ele não tem o topo, então ele não pode ser considerado de qualquer maneira, mesmo que ele fosse quadrado, ele não poderia ser considerado um poliedro, tá bom, gente? Então, dentre os poliedros, vocês vão observar que tem alguns que são assim e tem outros que são assim, ó. Que possui, aqui ó, eu tenho uma base, de qualquer lado que eu olhar eu tenho 2 bases iguais. Aqui também, ó, se eu olhar daqui ou daqui, daqui ou daqui, se a minha caixa não tivesse amassado, obviamente seria melhor, eu teria 2 faces iguais. Nesse caso aqui eu só tenho uma face e uma pontinha aqui em cima. Quando isso acontece, esse poliedro que não tem 2 faces iguais, uma superior e uma inferior, só tem uma face que a gente vai chamar de base, esse poliedro aqui, ele é um poliedro, mas ele recebe a classificação de pirâmide. Quando você fala em pirâmide, você vai lembrar sempre do Egito, daquelas pirâmides antigas do Egito. Então é uma coisa que ajuda mesmo, porque as pirâmides são assim, pontudinhas. No lugar de ter uma face embaixo e uma face em cima, só tem a face mesmo que é embaixo, que é a base. Ou claro, né, se você virar de cabeça para baixo, só vai ter a face em cima, tanto faz. Enquanto que alguns outros poliedros, eles têm em cima e embaixo, seja qual for a posição que você olhar, eles vão ter faces iguais. Quando isso ocorre, a gente chama esse poliedro de prisma, tá bom? Então, isso aqui é um poliedro que é classificado como pirâmide, e isso aqui é um poliedro que é classificado como prisma, porque ele possui 2 bases, 2 faces iguais, que a gente pode chamar de base, que seria como se fosse a base inferior e a base superior, em qualquer posição que você olhar, enquanto que esse aqui tem uma face e uma pontinha, um vértice no lugar dessa face, tá bom, gente? Importante a gente destacar que em todos os poliedros nós sempre vamos encontrar alguns elementos. Os elementos de todos os poliedros são essas pontinhas aqui, nós vamos chamar de vértice. Cada vértice é o lugar onde encontra todas as laterais, e as laterais a gente chama de aresta, tá bom? O encontro das laterais forma um pontinho que a gente chama de vértice. A lateral é chamada de aresta, tá bom? E essa parte aqui, ó, que é o próprio polígono, a gente vai chamar de face, tá bom? Cada polígono é chamado de face desse poliedro, tá bom? Então, a gente vai ter que perceber que cada tipo de poliedro tem um número específico de faces, vértices e arestas. Para a gente resolver, para a gente calcular faces, vértices e arestas, a gente tem um método especial que a gente vai rever, porque eu já treinei isso com vocês nas aulas seguintes. Mas nesse momento eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. Primeiro, qual é a grande diferença entre um poliedro e um não poliedro? Os poliedros são formas geométricas formadas por polígonos, formas geométricas espaciais, ou seja, que possuem 3 dimensões, formadas apenas por polígonos, que são totalmente retos. Os polígonos são figuras geométricas retas, tá bom? Enquanto os não poliedros são formas geométricas espaciais que podem ter curvas. Eles podem ser assim, completamente formados por curvas, ou pode ser que eles só tenham uma curva. Aqui parece que ele é todo curvo, mas se você planificar isso aqui, se você abrir, na verdade você vai achar um retângulo e 2 círculos. Então ele não é completamente curvo, é porque a curva o retângulo se dobra
ao redor desse círculo. Então, fica parecendo que ele é assim, tá bom? Então, primeiro, diferença entre poliedros e não poliedros. Enquanto os poliedros são formas geométricas formadas apenas por polígonos, que são completamente retos, os não poliedros possuem curvas, tá bom? Agora, dentro dos poliedros, a gente tem que saber visualizar e diferenciar quais deles são prismas e quais deles são pirâmides. Os prismas são os poliedros que para cada vez que você pegar e olhar, ele sempre vai ter bases iguais, tá? Aqui no caso, essa base e essa base são iguais, qualquer que seja a posição que eu vou olhar. Mais um exemplo para você não pensar que isso acontece só com cubo, porque tudo é quadrado, então vai ser igual. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um paralelepípedo. Se eu olhar ele dessa posição, essa base e essa base são iguais. Essas duas faces são iguais, que a gente pode chamar de base. Se eu olhar nessa posição, eu tenho essa face e essa face igual. Se eu olhar nessa posição, eu vou ter essa face e essa face igual. Quando isso acontece, a gente chama esse poliedro de prisma, tá bom? E agora eu tenho um outro poliedro, que eu vou olhar ele assim e eu vou ver que eu tenho uma face embaixo e uma pontinha em cima. E as minhas laterais são triangulares. Aí se eu olhar ele de cabeça para baixo, eu vou ter uma face em cima e uma pontinha embaixo. Novamente, laterais triangulares. Quando isso acontece, esse poliedro vai receber o nome de pirâmide, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Essa aula foi para explicar a diferença entre poliedros, não poliedros, prismas e pirâmides. Logo, logo a gente se vê com mais explicações a respeito desse tema, tá bom, gente? Bons estudos!